o melhor caminho para todos nós. Sê conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então vamos lá. O tema da noite de hoje é sobre constelação familiar. Esse livro é um livro da benfeitora Joana de Ângeles, da psicografia de Divaldo Franco, onde ela traça um roteiro ao longo dos 30 capítulos a respeito dos laços familiares, dos laços espirituais, dos laços consanguíneos e da nossa vida em união com a família. Eu diria que nós estamos passando por um período de provas realmente severas em relação ao âmbito familiar. Porque a família é um pequeno núcleo e que é a base da sociedade. Quando uma família cai, obviamente a sociedade cai junto. Quando uma família se eleva, a sociedade se eleva junto. Então nós devemos preservar sempre a família. Já no livro dos Espíritos, na pergunta 775, nós podemos encontrar que a extinção da família seria uma recrudescência do egoísmo. Seria retornar ao passado, aos tempos primitivos. Então a família é um núcleo essencial, que nós devemos a todo custo preservar. E com esse período agora de pandemia, onde nós estamos sendo obrigados, pelo fato de evitar aglomerações e de permanecer mais tempo no lar, nós estamos sendo obrigados a permanecer junto aos nossos familiares o maior tempo do que antes nós convivíamos. O marido ou a esposa que trabalham saíam de casa, voltavam à noite, então tinham poucas horas com os filhos. Hoje não, as coisas se alteraram e muitas vezes são 24 horas durante 7 dias da semana, uma convivência direta. Então os testes e o conhecimento das pessoas, um em relação ao outro, está passando por desafios. Esse é o mundo que nós vamos viver, um novo mundo, é um mundo de regeneração. Segundo a obra de Manuel Filomeno de Miranda, sobre os novos rumos para um mundo de regeneração. A última obra da psicografia de Divaldo Franco, e que justamente trata desse âmbito da pandemia, onde nós temos então esse lar, que é uma minúscula sociedade, é uma célula inicial, e é a formadora de hábitos, dos hábitos familiares. Então, nós temos ali convivendo espíritos de diversas idades, desde a criação. Nem sempre o pai e a mãe são os espíritos mais velhos, que foram criados primeiros por Deus. Nós podemos ter filhos que são espíritos mais antigos do que os pais, que têm mais experiência, que trazem então a sua experiência vivencial de vidas pretéritas para o engrandecimento da família. Mas também existem espíritos mais primitivos que são inseridos dentro do núcleo familiar, ou como cobradores de débitos anteriores do conjunto familiar, ou eles são espíritos mais inexperientes, mais novos, criados mais recentemente. Então Deus cria condições a esses espíritos serem inseridos em famílias mais experientes, para que adquiram um crescimento espiritual maior. Aí surgem então os desafios. Diferentes tipos humanos geram conflitos. E
confrontos no lar ou fora dele. Então, a constelação familiar hoje está sob uma severa tensão. Nós podemos ver que o número de casos de agressões, de violência, de feminicídio aumentou muito no último ano. Fruto do quê? Fruto desse estreitamento de convivência, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado na convivência familiar e sabermos que os nossos filhos, eles têm níveis espirituais diferentes. Os filhos, os netos, os primos, os tios, os sobrinhos, etc. Cada um tem um nível espiritual. Nós pertencemos a uma grande família. Essa família nossa não é simplesmente a família consanguínea, não é a família do sangue, não é a família simplesmente dessa época em que nós estamos vivendo. A verdadeira família é a família do mundo espiritual. Ela é muito mais larga, muito mais ampla, onde nós nos alternamos nas posições, seja de irmãos, de tios, de primos, de pais, de filhos e etc. Marido, mulher, existe uma alternância e é um crescimento. Quando nós olhamos alguns filhos, alguns sejam nossos ou sejam dos nossos amigos, muitas vezes eles trazem marcas profundas do passado. Não conseguem se ajustar dentro do lar, não conseguem se ajustar dentro da família. E criam tumulto, criam desassossego, perturbações, divergências, distúrbios. E a nossa mídia em geral, ela tem demonstrado que muitos crimes têm sido cometidos contra os pais ou dos pais contra os filhos. Porque não existe uma tensão muito grande e acaba não suportando a convivência. Então se formulam crimes hediondos muitas vezes e que vão refletir esses crimes nas existências futuras. Eu considero a posição de mãe a posição mais sublime, porque a mãe sempre ama o filho. Raríssimas são as exceções, raríssimas. Muitas vezes a mãe pode ter dificuldade no amor ao filho, ela não sabe a origem da dificuldade. Mas existe um esforço muito grande da mãe em relação aos filhos. Então, os grandes ódios, grandes rixas, distúrbios, rivalidades do passado, eles se diluem dentro do núcleo familiar. Então, a experiência familiar é a experiência grandiosa. É a experiência do ser humano onde nós devemos nos empenhar com todos os nossos esforços. Porque se nós não vencermos dentro do lar, nós teremos muita dificuldade para vencer fora do lar. É importante que consigamos unir a família. Então esse contato maternal ele dá segurança emocional, né? E muitos transtornos depressivos na infância são gerados pela ausência da mãe e acaba se convertendo em mágoa, melancolia, tristeza. Então é importante nós compreendermos bem os laços consanguíneos e os laços espirituais. Nós temos uma parentela, então, a nossa parentela corporal, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele fala da parentela espiritual, que é a nossa parentela de sangue. São esses que nos acompanharam na presente existência. E nós temos a parentela espiritual, que a parentela espiritual ela é muito mais ampla, é muito maior, que é da origem do mundo causal, do mundo dos espíritos. Então, essa parentela que hoje nos acompanha, que nós estamos vivendo dentro do nosso lar,
no lar seja nosso, dos nossos amigos, dos nossos parentes, ela sempre foi uma realização grandiosa de preparação da reencarnação. Quem quiser conhecer um pouco mais, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, é um pequeno libreto de poucas páginas. Ele fala no capítulo 1 da reencarnação. A reencarnação é uma bênção divina que foi concedida aos homens para que nós pudéssemos ressarcir sempre, de forma contínua, sem erro, os nossos erros e delitos do passado. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele faz uma explanação. E, através dessa explanação, é que nós podemos compreender por que nós temos determinado tipo de espíritos presentes na nossa família. Não existe o acaso. Essa palavra acaso, sorte, aconteceu porque aconteceu, isso não é verdade. O acaso não existe. O acaso é uma programação que foi desenvolvida no mundo espiritual com muito cuidado para que acontecesse, para que aconteça naquele momento, naquela hora, naquele instante. Então é uma preparação divina. Todos nós não comparecemos ao mundo físico de uma forma causal. Digamos, fomos jogados ao mundo físico uma coincidência, por um acaso, por um momento. Não. Tudo é muito bem preparado. Nosso comparecimento à orbe terrestre é uma preparação muito bem desenvolvida, muito bem feita, muito bem planejada. Existem exceções. As exceções inferiores, digamos. Esses espíritos primitivos, embrutecidos, violentos, sexólatras, espíritos que se preocupam em perturbar a humanidade, criminosos, assassinos, esses muitas vezes, na grande maioria, eles têm uma reencarnação compulsória. Eles reencarnam sem uma programação desenvolvida específica para eles dentro de uma linha ou de uma regra de crescimento espiritual. Eles necessitam reencarnar. Necessitam reencarnar porque um homem que seja um grande criminoso, um grande assassino, que tenha feito muito mal à humanidade, quando ele desencarna, ele é terrivelmente perseguido pelos seus inimigos que lhe antecederam na viagem para o mundo real, o mundo extrafísico. E lá, então, ele pode sofrer os mais diversos tipos de atrocidades proporcionais às atrocidades que ele desenvolveu na Terra. Perseguições, injúrias, muito sofrimento. E esses sofrimentos ocorrem nos mundos espirituais inferiores, nas trevas, nos abismos. Então, para ele retornar à vida física, é como se ele vestisse uma nova fantasia e se escondesse na multidão. Ele se esconde na multidão, vai levar um tempo sem ser reconhecido, até que seus inimigos espirituais novamente o descubram e invistam contra a sua existência física, conduzindo ao suicídio, criando dificuldades de toda a ordem. Então, para muitos espíritos embrutecidos que reencarnam, a reencarnação é uma dádiva divina, são momentos que ele pode receber como um alívio para o mundo em que ele estava vivendo, no mundo de abismos e trevas. Mas para a grande maioria de todos nós, espíritos medianos, de evolução mediana, interessados no bem, querendo crescer, se desenvolver, então a nossa existência é uma existência programada. Nós temos encontros, a nossa programação ela é muito bem desenvolvida. Não existe o destino fixo. Digamos, eu tenho uma vida e vai acontecer certas coisas comigo, eu não tenho como fugir daquilo. É uma linha reta que está destinada, não posso alterar, não existe isso. Se existisse assim o divino, o destino que a gente não pudesse modificar para nada, onde ficaria o nosso livre-arbítrio?
Onde ficaria a nossa capacidade de tomar decisão para ir para um lado ou para ir para o outro? Então, existe o destino, é óbvio, mas o destino segundo a nossa vontade, segundo o livre-arbítrio. Existe um roteiro, isto sim, existe um roteiro, mas esse roteiro ele pode ser modificado, ele pode ser alterado, ele pode ser sequenciado de uma forma e de uma maneira diferente do que costumeiramente se entende como destino irrefutável, que não tem modificação nenhuma, não. Então, essa programação, ela é desenvolvida no mundo espiritual. Muitas vezes nós reclamamos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos tormentos, das companhias, dos amigos e etc. Nós reclamamos muito daquilo que nos acontece, como se aquilo que nos acontece fosse culpa de Deus, que Deus programou aquilo para que acontecesse conosco. Aí eu tenho uma doença, surgiu um câncer, então Deus é que é culpado. Deus está me castigando. Não. Esse pensamento não serve. Porque tudo na vida, o casamento, as companhias, o estudo, a cultura, muitas vezes esses momentos de dificuldade das doenças, isto é uma programação que foi feita. Então, essa programação são as famosas provas. As provas que nós iremos encontrar na vida para o nosso crescimento espiritual. De que adianta você entrar na faculdade, você estuda, e de repente não é testado? Você, todos os anos, precisa testar. Seja no primário, no secundário, você sempre tem exames para fazer. São as provas, para ver se aquilo que você estudou foi bem aprendido e se você está capacitado para desenvolver outras atividades e outras obras. Então, para isto, você necessita ser provado. Todos os homens e todas as mulheres que estão sobre a superfície da Terra estão em prova. Ninguém reencarna de maneira nenhuma na superfície terrestre se não necessitar de exercer alguma prova. Então, todos os espíritos, mesmo os evoluídos, sempre têm algo a ser provado. Só não vai reencarnar quem não tem nada a ser provado. Aquele que passou por todas as provas não reencarna mais. Jesus é o modelo. Jesus é o guia. Jesus não necessita reencarnar. Jesus, quando veio à Terra, ele veio encarnar. Ele veio uma vez à Terra para ser o modelo, para ser o guia da humanidade. Jesus é nosso irmão mais velho, mais experiente. Ele foi criado por Deus muito antes do que nós. Mas por que eu estou ainda nesse estado primitivo? Porque você é um espírito mais novo. Então, quanto mais novo é o espírito, menos experiente ele é, mais aprendizado ele vai ter que desenvolver. Esse aprendizado se faz através das existências. Por exemplo, um profissional de medicina, ele pode ter diversas experiências anteriores, pode ser que ele tenha sido um enfermeiro, ou um farmacêutico, ou um técnico de enfermagem. Em determinado momento ele pode vir a ser um médico. Para criar um médico cirurgião tem que ter muita habilidade. Então vai aprendendo em cada reencarnação determinados detalhes. Mas esse médico gostaria também de ter um dom artístico. E como é que ele vai ter dom artístico se ele é um profissional assim de uma cultura que exige muita dedicação? O artista tem que ter momentos de inspiração, momentos de criação. Então nós não podemos aprender as diversas oportunidades da arte, da ciência, da botânica, da filosofia, da medicina, da engenharia, da matemática, da química, física, etc., se nós não tivermos diversas experiências físicas. Então o espírito que é sábio, um espírito de sabedoria, que pertence às classes elevadas
segundo o Livro dos Espíritos, as ordens superiores da criação, só com múltiplas reencarnações. Então Jesus também teve múltiplas reencarnações em outros mundos habitados, onde ele pôde adquirir conhecimento, através dos milhões de anos. Então, antes que a Terra houvesse sido criada, que era uma borda de fogo ainda que se desenvolvia pelo espaço, e que lentamente foi se resfriando, e os primeiros germes da vida foram habitar as profundezas do oceano, as profundezas abissais. Essas primeiras experiências dos germes vindos do espaço para criar as primeiras formas de vidas, as primeiras cadeias de proteína, onde se teve o início da vida. Então ali Jesus já estava presente. Jesus e os espíritos de luz da esfera crística que o assessoram. Então veja como é larga a experiência da reencarnação. A nossa distância para Jesus é a distância de um animal para nós. Então nós temos ainda muito que crescer, muito que nos desenvolver para poder adquirir essa faculdade de não mais reencarnar. Por enquanto, a reencarnação é uma necessidade para o crescimento do espírito. E é nessa reencarnação, nessa multiplicidade de existências, que nós vamos crescendo, junto com o nosso conjunto familiar. De que valeria, por exemplo, nós nos desenvolvermos espiritualmente e os nossos familiares ficarem para trás? Não teria sentido isso, porque nós amamos eles. Nós queremos que eles cresçam junto conosco. Eu dou um exemplo, por exemplo, que me chama muita atenção, do Dr. Bezerra de Menezes. Um espírito que nós encontramos lá em Ave Cristo, e já tinha ali uma vinculação com um espírito que futuramente seria o seu filho. E na reencarnação que ele teve na Terra, e foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele estava certa vez numa reunião mediúnica, e um espírito se comunicou através de um médium, e dizendo para ele, era um espírito que obsidiava o filho. E Dr. Bezerra, então, foi doutrinar esse espírito, dizendo a ele que ele tivesse misericórdia do filho, que essas desavenças poderiam ser resolvidas com amor, não com a dor. Então ele fez uma grande preleção, um grande atendimento. E o espírito disse para ele, olha, essa vinculação que eu tenho com o seu filho é tão grande, que nós estamos num estado de simbiose. Ele necessita de mim e eu necessito dele. O Senhor está pedindo que eu me afaste dele. Se eu me afastar dele, ele não vai resistir, ele vai morrer. Porque o fluido vital dele me alimenta, e o meu fluido alimenta ele. Então, na hora que eu me afastar, ele vai perder o suporte. Eu sou o suporte da vida dele. Então, ele vai acabar morrendo. Então, a escolha, a decisão é sua. O senhor quer que eu me afaste? Eu me afasto. Então, o Dr. Bezerra pediu que ele se afastasse do filho. Então, eu vou me afastar do seu filho. Mas o senhor retorne imediatamente ao lar, porque ele terá poucos momentos de vida. E o Dr. Bezerra, então, saiu da reunião mediúnica, que fica aí na Praia do Flamengo, por ali, na Federação Espírita, e se dirigiu para Tijuca. E lá, então, a esposa recebeu, disse que o filho tinha despertado, estava lúcido, estava bem naquele momento. E quando ele se aproximou com o filho, conseguiu traçar algumas palavras com ele, conversar um pouco com o filho, mas logo o menino, o rapaz, já um homem maduro, que apresentava muitas dificuldades de diversas ordens na área da saúde, acabou desencarnando nos braços do Dr. Bezerra. Então, os nossos vínculos familiares são muito remotos. Nós trazemos para a nossa família, esse conjunto de pessoas que convivem conosco, espíritos que nos acompanham há muito tempo. Alguns, digamos assim, que eu falei no início, enfatizei muitos espíritos cobradores,
que estão sempre exigindo, querendo algo mais, às vezes querendo coisas dos pais que os pais não têm condições de dar. Por que isto? Porque existe um débito. Só existe o cobrador quando existe dívida. Se não existe dívida, não tem cobrador. Então, aqueles que vêm dessa forma, eles vêm para cobrar. Muitas vezes cobram dos pais e daqueles que convivem com os pais. Porque existe uma corresponsabilidade no núcleo familiar. Nós temos problemas e dificuldades de conjunto. Essas dificuldades de conjunto, então, elas lentamente vão sendo ressarcidas e recuperadas e realçadas através do amor. Nós nos programamos no mundo espiritual, conhecemos os nossos futuros pais. Quem lê, por exemplo, Missionários da Luz de André Luiz fica impressionado. Tinha um espírito que queria reencarnar, ele consentiu em voltar ao proscênio terreno, mas quando ele viu quem era o pai, ele deu para trás, não quis. Recuou, não queria mais reencarnar, porque existia uma rixa enorme entre o futuro pai e ele. Ele saberia que haveria muita dificuldade entre os dois. Mas, em muitas reuniões, em muitas conversas, ele acabou aquecendo e retornando ao proscênio terrestre, então, e tendo uma convivência com o pai, mas foi uma convivência dificultosa, com muitas desavenças. Então existe a benfeitora Joana de Ângeles, nesse livro Conflitos Familiares, ela diz mesmo que o lar é um lugar de prazer e um lugar de deveres também, né? Os deveres que nos levam a acertar os nossos débitos anteriores. Vê que maravilha que será quando um grande ódio, uma grande traição, uma grande rixa do passado, que graças a Deus existe o esquecimento, nós não sabemos a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados. Vocês imaginem se a gente retornasse ao lar e conhecesse o passado dos filhos e os filhos conhecessem o nosso passado. Seria um desastre completo e total. Não haveria convivência familiar de jeito nenhum, porque sempre voltaria às mágoas do passado. Se na existência hoje, presente, muitas vezes existem lances dentro do lar onde os filhos cobram detalhes da vida atual, ou os pais cobram detalhes da vida atual, imagine se conhecesse os detalhes da vida pretérita. Então as exigências seriam muito maiores e o distúrbio seria incontrolável. Então todos têm que colaborar para a união e o crescimento dessas dificuldades. Então os pais têm a responsabilidade de serem os mais claros possíveis com os filhos. Não criar subterfúgio, não esconder nada. Deve haver uma orientação correta, sempre, para não deixar nada de proibições que muitas vezes podem parecer irracionais. Então, eu voltando ao nosso capítulo 1, Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno Miranda, nós quando retornamos então e nos preparamos em aulas, nós frequentamos aulas de orientação, nós fazemos anamnese a respeito do nosso comportamento, das nossas virtudes. Os benfeitores esclarecem bem quais são as suas virtudes, quais são os seus defeitos, quais são os pontos que você tem que melhorar. Nós sabemos que nós temos muitas dificuldades, muitos pontos a serem melhorados, né? Ciúme, inveja, mágoas e etc. Todos são pontos que nós temos que melhorar. Mas tem alguns pontos que são mais fracos. Então eles nos orientam em aulas. Aulas onde nós vamos trabalhando e sedimentando aquela firmeza de acertar. No livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda também, onde nos fala do Hospital Esperança, que foi fundado por Eurípides Barçanufo no mundo espiritual. Qual é a finalidade que Eurípides Barçanufo fez esse hospital? Era para receber os espíritos dos espíritos que fracassavam nas suas
tarefas que haviam se preparado e que fracassaram quando vieram à Terra. Então, os espíritos dos espíritas, espíritas que tinham tarefas determinadas, médiums, dirigentes de centros espíritas, doutrinadores, e assim por diante, e que tinham tarefas e não conseguiam resistir às dificuldades da vida e retornavam como fracassados, sendo recebidos, digamos assim, de uma forma doentes e tinham, digamos assim, necessitavam de uma hospitalização espiritual urgente. Então, muitas vezes os espíritas pensam assim, bom, mas se eu fracassar, eu vou ser recebido lá no Hospital Esperança, por Eurípides Barçanufo. Você tem que ter mérito para ser recebido lá. Porque no livro de Tormentos da Obsessão, nós vemos que muitos espíritos passaram anos no mundo espiritual inferior, nos umbrais, para depois então serem galgados, depois de excursões da Rainha Santa Isabel nos mundos espirituais inferiores, para serem socorridos no Hospital Esperança. Então essa programação é uma programação bem feita, onde os benfeitores nos dizem, olha, esse ponto aqui seu é fraco, você tem uma fraqueza aqui que você tem que vencer. E é fácil nós analisarmos a nossa personalidade e saber quais são os nossos pontos fracos. Manuel Filomeno de Miranda sempre fala as 4 nobres verdades do mundo espiritual inferior, né? Então nós podemos ter alguns defeitos na área do sexo, fraquezas em relação ao sexo. Podemos ter fraqueza em relação à vaidade. A vaidade é o narcisismo. Nós podemos ter fraquezas em relação à parte financeira, econômica, em dinheiro, digamos assim. E podemos ter também dificuldades em relação ao poder. Gosta de mandar, de ser um soberano, desrespeitando muitas vezes a vida e a existência dos outros. Então, dentro de um desses 4 itens, nós podemos perceber as nossas fraquezas. Então, os benfeitores nos alertam no mundo espiritual a respeito dessas fraquezas. Então, nós comparecemos à Terra sabendo que nós teremos provas para enfrentar durante a existência. Mas nós fazemos as provas e deixamos engatilhados, digamos assim, alguns pontos que podem nos corrigir o rumo. É como se fosse um piloto automático. Nós vamos pelo piloto automático e, de repente, o avião começa a tomar um rumo diferente. Nós começamos a adotar comportamentos sob a influência nossa, ou a experiência do mundo espiritual, daqueles que não gostam de nós. Quando nós começamos a acertar o caminhar para o lado do bem, aqueles que não gostam de nós investem contra a nossa vontade de servir. Investem contra. Investindo contra, muitas vezes nós nos deixamos quedar, nos deixamos levar pelas facilidades da vida. Então nós deixamos no caminho alguma coisa que possa nos acordar. Um amigo, uma doença, um fracasso financeiro, uma dificuldade econômica, onde nos faz retroceder e realinhar e repensar o modo de existência. Então, muitas vezes a pessoa está pensando que aquela doença que surgiu de uma forma inesperada, ela foi um castigo de Deus. Não foi, foi você mesmo que programou aquilo para acontecer. Porque você, se conhecendo, você sabia que quando chegasse naquele ponto, você teria 2 opções. Ou você ia acertar ou você ia errar. Mas com grande tendência de não acertar. Pelas suas más inclinações de existências anteriores. Então você erra de novo e deixa esse detalhe para corrigir o seu caminho. Aí você retorna. E quando nós reencarnamos também, é muito interessante que os benfeitores, diversos espíritos, e Manuel Filomeno de Miranda chama de fiadores. Eles, é como se fosse assinar uma duplicata como fiador.
eles afianciam a confiança que tem em nós de que nós iremos acertar. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque isso entra na área da confiança, na área da responsabilidade. E nada como decepcionar um amigo. Decepcionar um amigo, decepcionar um familiar, decepcionar uma pessoa que confiou que você ia acertar e você não acertou. Então você volta como um fracassado, retorna como um fracassado. Nesse livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Franco, eu li uma história muito interessante sobre um médium, e ele estava na presente existência, ele estava se desviando muito na conduta. A soberba, vaidade, se achando uma pessoa privilegiada, com muitos dons. Então ele foi aquinhoado com muitos dons, achando que aquilo era dele, e nada mais era do que uma ferramenta que foi dada a ele para o aperfeiçoamento dele e da humanidade. Então, esse médium, ele foi desdobrado, foi comparecer uma reunião mediúnica no mundo espiritual, e lá, diante do Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra disse: olha, você, nas minhas palavras, você está tendo um comportamento inadequado para a responsabilidade que você assumiu aqui conosco no mundo espiritual. Você se propôs a servir a Jesus, você se propôs a ser um homem probo, retilíneo, ético, moral. Você se propôs a consolar os corações, a exercer a caridade, a desenvolver as suas atividades mediúnicas de uma forma sadia, sem corrupção, sem venda dos seus dons. De repente você está aí traçando um novo caminho, um novo roteiro. Então aí o Dr. Bezerra mostrou um livro, que chama Um Livro de Ouro. É um livro onde as palavras, aquilo é como se fosse um verso. Ele escreveu de próprio punho as propostas que ele queria realizar e desenvolver no mundo físico. As suas propostas. É como se fosse um testemunho, um testamento daquilo que iria realizar. E essas palavras eram douradas, chegavam a brilhar. Então ele mostrou: veja, você disse tudo isso aqui, você criou um testemunho e você não está desenvolvendo. Então, depois voltou ao mundo físico e os benfeitores acompanhando ele nas suas trajetórias. Então nós vemos, por exemplo, um exemplo do médium lá de Fortaleza, que trabalhava em cirurgias espirituais, Edson Queiroz, que está num dos livros também de Manuel Filomeno de Miranda, com outro pseudônimo, com outro nome, e que usava os dons de uma maneira inadequada. Então os benfeitores interrompem a existência para que a pessoa não se comprometa mais, não piore o estado de vida dele e retorne como um verdadeiro fracassado, um prejudicador da humanidade. Então, a responsabilidade que nós assumimos no mundo espiritual, na nossa reencarnação, é muito grande, muito séria. E quantas pessoas nos acompanham, a nossa responsabilidade aumenta ainda muito mais, porque nós temos uma gerência sobre a vida delas, do que eles serão no futuro. Os filhos, os netos, os parentes, a esposa, o esposo e assim por diante. Então, a nossa parentela espiritual é muito importante. Nós vemos no Evangelho segundo Jesus Cristo, tem um capítulo muito interessante em que Jesus diz: Jesus foi procurado pelos irmãos, ele estava cercado de pessoas. Então, quando entraram os seus irmãos, a sua mãe lhe procurando, disse: olha, sua mãe está lá fora junto com os seus irmãos. E ele disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Meus irmãos são esses que estão aqui comigo. Esses são meus irmãos que fazem a vontade do meu Pai. De fato, Jesus tinha razão, porque todos nós somos irmãos. A minha mãe, antes de ser minha mãe, ela é também minha irmã.
Então, Jesus não queria diminuir os irmãos não gostavam dele, queriam realmente achavam que ele tinha perdido a razão, né? Mas ele tinha muito respeito pela mãe e a mãe o amava muito. Mas são palavras que Jesus disse, dizendo que todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são os meus irmãos. Então todos nós somos irmãos de uma forma ou de outra. E temos responsabilidade sobre o caminho de muitos desses que caminham e evoluem junto conosco. Muitas vezes nós podemos ter um irmão que nós não nos damos bem e tem um vizinho do lado que nós amamos, que fazemos qualquer coisa para estar com o nosso vizinho, com o nosso amigo. Então o nosso vizinho é muito mais amigo, muito mais irmão nosso do que o nosso próprio irmão. Então veja que os laços familiares, muitas vezes o próprio vizinho pode ser uma pessoa do nosso vínculo familiar espiritual, né? Quantas crianças são adotadas, quantas crianças são adotadas por famílias porque amam os filhos adotados como se fossem filhos consanguíneos. Então existe uma programação, essa programação divina é uma programação majestosa, para que as coisas aconteçam no tempo certo, na hora certa, no momento correto. Então nada na nossa vida, meus irmãos, é por acaso. Tudo pertence à divindade, à programação divina. Então essa constelação familiar, essa proposta do tema de hoje dos relacionamentos familiares, da benfeitora Joana Dias no seu livro Constelação Familiar, nós podemos ver aí como é importante a família. Eu diria que a família é a coisa mais importante da nossa vida. E nós iremos crescer quando os nossos familiares crescerem junto conosco. E é obrigação nossa levar eles para os patamares superiores da vida. Muitas vezes nós não podemos dar aos filhos a condição de um crescimento espiritual, porque ainda são espíritos medianos, que não têm a compreensão. Mas se você servir de modelo, se você servir de exemplo, ele vai desencarnar e vai lembrar assim, mas meu pai fazia assim, ou a minha mãe fazia daquela forma. Então ele leva para o mundo espiritual. E quando ele retornar, ele vai retornar já com os exemplos da vida anterior. Isso é que importa. É criar novos hábitos, criar novas formas para que os filhos cresçam junto conosco. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, por esses minutos que me ouviram. Eu sei que essa forma hoje de trabalho apresenta muita dificuldade, mas é a forma que nós vamos ter que enfrentar no nosso futuro. Então que Jesus abençoe a todos nós, nos dê a sua paz, nos conceda momentos de harmonia e de crescimento. Muito obrigado a todos, fiquem em paz.